Olá, boa noite, amados. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja nos nossos corações. Está chuviscando um pouquinho, né? Mas que seja uma chuva de graça na nossa vida, amém? Que bom estar aqui com vocês. Vocês já me conhecem, né? Conheço a maioria, mas é sempre bom a gente lembrar. Me chamo Mônica Turrinha, participo do grupo de oração Abba Pai, desde o início da minha caminhada na Renovação Carismática Católica, serva do Senhor, desde quando o Senhor me fez o primeiro chamado para ir para o Ministério de Formação. Foi o meu primeiro chamado. Depois o Ministério de Pregação, que hoje eu também estou aqui também para cumprir esse desígnio de estar pregando, anunciando a palavra do Senhor, conforme o serviço que Ele me confiou ao me fazer o chamado. Assim também como nesse tempo Ele me confiou estar à frente da coordenação estadual da RCC Amapá como presidente. E digo sempre, meu sim para Deus foi há mais de 15 anos atrás. Eu estarei aonde Deus me plantar, sempre. Sempre serei serva do Senhor, servindo a Ele do jeito que Ele quer ser servido. Porque um servo não escolhe como servir. Um servo escolhe da forma como Deus o chama. Então, nesse tempo, dessa forma. E outro tempo, não sei, mas eu sei de uma coisa, eu vou continuar sendo serva. Então, em qualquer coisa, continuar servindo a Deus com muito amor e carinho. E com a minha irmã, nossa secretária Geraldel, que veio rezar, interceder por nós, ela só não serve para ser GPS, nem copilota, gente. A gente se perdeu para vir para cá, pela 10ª vez. A gente se perdeu, né? Se achamos, depois se perdeu mesmo com o GPS, não foi, Bel? Aí eu disse, Bel, a gente é uma tristeza, não tem jeito. Chegamos mega atrasados porque se perdeu. Mas é assim mesmo, irmãos, a gente vai se achando. O bom é que quando a gente menos espera Deus, a gente acha, né? E eu já estava aqui no cantinho, aí eu dobrei pro outro lado, aí ela disse, mas Mônica, não é ali a igreja? Eu disse, pô, Bel, eu tive que dar um balão lá na frente para voltar. Mas chegamos, demoramos, mas chegamos. Uma graça e a missão de partilhar a palavra hoje com vocês, né? E a palavra que a gente vai partilhar é uma palavra muito bonita, significativa para a gente nesse tempo, porque é o tema que a gente está trabalhando nesse ano. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso espírito. O Senhor, esse ano, Ele literalmente pegou as nossas agendas e rasgou, não é verdade? Muita coisa que a gente tinha programado, devido a toda essa circunstância, não foi possível cumprir. Contudo, quando Deus dá uma moção, quando Deus dá um direcionamento, Ele quer que aquela moção e aquele direcionamento se cumpra na nossa vida. Talvez eu não soubesse, com certeza não, nem você também não podia prever que a gente ia passar por uma situação dessa durante esse tempo, uma situação difícil, desafiadora. Mas Deus sabia. E mesmo assim Ele nos deu uma proposta ousada de permitir que nós sejamos transformados pela renovação do nosso espírito. Talvez por isso Ele tenha nos desalojado. Talvez por isso Ele tenha tirado a gente daquele lugar comum, da nossa ilha de segurança, dado uma chacoalhada, que é para ver se a gente dava uma despertada nas coisas. E que a gente pudesse voltar os nossos olhos e o nosso coração para Ele, que deve ser o centro de tudo. Por isso eu queria chamar vocês a partilhar comigo esta palavra. Romanos 12. É o versículo 2, mas eu queria que a gente começasse lá no versículo 1. Nós vamos fazer do versículo 1 até o versículo 2. Romanos 12, 1 e 2, tá? Diz assim, o tema já nos chama a atenção desse versículo da Bíblia, diz verdadeira religião. Olha só, verdadeira religião. Ou seja, aquilo que realmente está centrado em Cristo. Aquilo que é verdade, aquilo que é desejo, aquilo que deve ser prática. Se eu digo que sou cristã, aquilo que deve ser prática de um bom cristão. E diz assim a palavra, nessa carta de São Paulo aos Romanos. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
a oferecerdes vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Olha só, precisamos descobrir o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Para nós começarmos a descobrir isto, Paulo primeiro nos faz uma exortação. E qual é a primeira exortação que Paulo nos faz? Ele nos chama lá no versículo 1 a nos oferecermos como um sacrifício vivo a Deus. Um sacrifício agradável ao nosso Senhor. Sacrifício agradável a Deus. Certamente a palavra sacrifício já nos chama a atenção. Porque falar de sacrifício, irmãos, é falar de renúncia, sim ou não? É falar de algo que a gente sabe que vai doer na carne. É falar de algo que a gente sabe que vai ter a necessidade de passar por uma prova. Mas Deus nos diz, a primeira coisa, para fazermos e vivermos uma verdadeira religião, nos oferecermos como sacrifício vivo. E isso implica de cada um de nós um compromisso, irmãos. Se nós olharmos lá o Salmo 50, o Miserere, que é um salmo bastante conhecido, vocês vão ver lá no Salmo 50 qual é o sacrifício que Deus espera de mim e de você. Muitas vezes a gente pensa que o sacrifício que nós temos que fazer são aquelas coisas pesarosas. Não que esse sacrifício que o Senhor nos pede não vai custar de nós, vai sim. Porque o sacrifício que Deus pede lá no versículo 19 do Salmo 50 diz assim: meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Esse é o primeiro sacrifício que Deus quer de nós, a primeira renúncia que Deus quer de nós. Que o nosso coração não seja cheio de soberba, não seja cheio de nós mesmos, não seja cheio de autossuficiência, de conceitos já pré-formulados. Mas que o nosso coração em Deus seja um espírito aquebrantado. Que o nosso coração em Deus esteja contrito. Que o nosso coração em Deus esteja humilhado. Irmãos, Deus resiste a um coração soberbo. Isto está na palavra. E um coração quando ele é humilde, um coração quando é contrito, isso agrada a Deus. Sabe por quê? Basta a gente olhar para Nossa Senhora. Deus viu nela a humildade. Olhou para a humildade de sua serva. Porque, irmãos, um coração humilde é um coração que sabe da sua dependência com Deus, sabe da sua necessidade de Deus, sabe da centralidade que Deus tem que ter na sua vida. Um coração humilde é um coração que é desapegado de si mesmo. É um coração que é despojado. É um coração que é capaz de fazer a vontade de Deus. E aí está o segredo, irmãos, para que a gente comece a dar e a realizar, permitir que Deus realize na nossa vida essa transformação. Quando o nosso coração está contrito, quando o nosso coração está quebrantado, quando o nosso coração
é humilhado, quando o nosso coração está disposto, porque aí nós queremos fazer a vontade de Deus. E quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nós damos o primeiro passo para transformar a nossa mente e não nos conformar com esse mundo. Porque, irmãos, fazer a vontade de Deus, como diz aqui, é o nosso culto espiritual. Vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. É isso que a palavra diz. E lá no versículo 2 ele começa a dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E aí é bom a gente compreender o que significa cada palavra. Amados, conformar significa tomar forma. Conformar significa estar em conformidade, estar de acordo. Conformar significa que eu me identifico com aquilo, que eu estou configurado aquilo. Isso significa conformar. Transformar tem outro sentido. Transformar significa que eu vou pegar a afeição, eu vou puxar para mim o caráter de, as características de, eu vou me alterar, me modificar, eu vou fazer algo, eu vou passar por uma transformação, eu vou passar por um estado, de um estado para o outro. Isso significa transformar. Mas eu queria que vocês gravassem no coração de vocês uma palavra que também significa, é sinônimo de transformar. Sabe o que é? Configurar-se, transfigurar-se. Olha que lindo. Transfigurar é sinônimo de conformar. E aí você guarda esse significado, que isso aí é importante, tá bom? A mente significa para nós espírito. Mônica, por que é importante a gente gravar isso, irmãos? Porque eu vou falar para vocês algo que eu gostaria que vocês guardassem no coração. Amados, o mundo, ele nos conforma. O mundo nos conforma. Deus nos transforma. É diferente. O mundo, ele nos faz entrar na forma dele. E o mundo nos faz entrar na forma dele por pressão, irmãos. Sabe aquilo que vai empurrando na gente de cima para baixo, aquilo que vão incutindo na nossa mente, no nosso comportamento, na nossa forma de falar, na nossa forma de vestir, na nossa forma de se comportar. Porque vocês há de combinar comigo que o mundo nos dita regra, sim ou não? O mundo coloca visões pra gente, a sociedade nos coloca visões, e ai daquele que não está de acordo. Nossa, é um peixe fora d'água. Aonde essa pessoa vive? Aonde essa pessoa está? Porque o mundo, ele faz isso. Ele vai nos colocando a pressão, ele vai nos colocando as suas regras, ele vai nos colocando a sua mentalidade, ele vai introduzindo isso na nossa mente. Porque para o mundo é normal não viver em castidade, fazer sexo antes do casamento. Para o mundo é normal o direito ao aborto. Para o mundo é normal bebedeira. Há várias coisas que para o mundo é normal. Para o mundo é normal uma sexualidade desenfreada. E o mundo vai jogando isso na nossa mente, vai jogando isso na nossa cabeça, vai jogando isso no nosso cotidiano. E ai de você, se você disser não concordo com isso. Não é essa a minha forma de vida. Vai jogando a sua cultura. Hoje a gente vê músicas com apelos sexuais extremos.
danças extremamente que, de uma certa forma, denigrem até a mulher, né? Então você vê tanta coisa, e isso é cultura. Isso é cultura do mundo. Isso é que o mundo nos prega. Então o mundo, ele vai moldando o nosso caráter a isso. Ele vai moldando o nosso caráter àquilo que ele pensa. E às vezes, irmãos, a gente nem se dá conta, porque às vezes a gente fica com cara de mundo, mesmo estando na igreja. E eu estou dizendo isso para nós, para mim primeiramente, que caminho também com vocês. Então, às vezes, a gente, mesmo na igreja, mesmo participando de um grupo de oração, a gente tem mentalidade mundana. A gente tem mentalidade do mundo. As nossas decisões não são respaldadas, muitas vezes, na palavra, na ação, na moção do Espírito Santo, mas num conceito mundano. O que a gente pode dizer quando a palavra nos diz que nós não devemos não nos conformar? É não permitir que o mundo mude o nosso caráter. É não permitir que o mundo mude a nossa essência maior, que é a de sermos filhos de Deus, herdeiros do Senhor. Essa característica que cada um de nós já nasce com ela, o mundo muitas vezes quer nos roubar, quer nos conformar, quer nos botar na sua forma. E nós não podemos perder isso, irmãos. Assim como o mundo nos conforma, Deus, Ele nos transforma. Eu pedi para vocês guardarem o significado da palavra transformação, que é configuração, né? Transfiguração, transfiguração, fica melhor. Quem foi a pessoa que se transfigurou na frente dos seus discípulos? Quem foi? Acho que vocês estão com fome, né? Quem foi a pessoa que se transfigurou na frente dos seus discípulos? Jesus. Naquela transfiguração, nós vimos Jesus em sua plenitude, em sua glória, em sua majestade. A transfiguração representa a manifestação do senhorio de Jesus, das graças, das bênçãos que Deus quer para a nossa vida. Então, irmãos, Deus quer também que eu e você, que nós nos transfiguremos. Não é para a gente se conformar, é para a gente se transfigurar nele, em Deus, em Jesus, em Cristo, que nos resgatou pela sua morte e ressurreição, e pela sua morte e ressurreição na cruz, fez de mim e fez de você novas criaturas. Porque a palavra nos ensina, irmãos, que tudo aquilo que está em Deus é nova criatura. Foi-se o que é velho, tudo se fez novo. O pecado ficou na cruz, a morte eterna ficou na cruz. Mas, Mônica, como é que o Paulo está dizendo para mim me transfigurar, me transformar? Sim, irmãos, porque a graça aconteceu aqui. A questão, irmãos, é que para mim, para nós sermos novas criaturas, sermos seres transfigurados, permitir que Jesus nos transfigure nele, é necessário que a gente aprenda. É necessário que a gente aprenda uma nova vida. Que a gente abandone a vida velha, que a gente abandone a mentalidade mundana e que a gente aprenda a viver com a mentalidade do alto, daqueles que buscam o céu, daqueles que buscam a graça, a paz, novos céus e novas terras, né? Nesse tempo do advento, essa leitura é bastante usada. Novos céus, novas terras, nova terra, que é Jerusalém. Então a gente tem que aprender essa nossa vida nova. Começar do zero, irmãos. Porque quando a gente chega cheio da mentalidade do mundo.
A gente, querendo ou não, a gente carrega a mentalidade do mundo com a gente. A gente traz a filosofia, a visão, o modo de ver, de pensar, de agir, muitas vezes até de se vestir, de falar. Às vezes ainda falamos palavrão, às vezes ainda mentimos, às vezes ainda usamos expressões inadequadas. A gente tem que ser observador. Então a gente tem que ter essa mentalidade transformada. E para transformar essa mentalidade, para ter esta nova vida, Deus é maravilhoso. Ele não nos deixa sozinhos de forma alguma, né? Primeiro, Ele nos dá a graça do Espírito Santo, que é o santificador. Se eu quero ser santo como Jesus é santo, eu tenho que pedir sempre o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos santificar. Ele que vai tirar da minha vida, das nossas vidas, as impurezas que nós trazemos. Ele que vai tirar dos nossos pensamentos essa mentalidade mundana, do olho por olho, do dente por dente. Ah, não, eu não vou servir de besta para ninguém. Pisou no meu pé, eu vou revidar, eu vou atrás de vingança, eu vou atrás de ter uma reparação, sei lá. Mentalidade do mundo, porque não é isso que Deus fala pra gente. Ele diz que é pra gente amar os inimigos. Olha como a transformação é grande. Deus diz pra gente perdoar 70 vezes 7. E às vezes a pessoa pisa na bola com a gente, primeira, segunda, terceira, a gente até perdoa, mas a quarta a gente olha e diz: sai de mim, afasta de mim, Satanás, não é verdade? Sim ou não? Faz. Mentalidade mundana, irmãos. Mentalidade do mundo. Amados, por que primeiro o Espírito Santo? Porque todo esse processo começa aonde? Aqui, ó. O que Paulo diz? Mudai, né? Transformai pela renovação do vosso espírito. Espírito na Bíblia, com E minúsculo, significa mente. Mente, a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é onde está toda a nossa percepção de como nós nos posicionamos como pessoa, como nós nos relacionamos com a vida, com os fatos, com os acontecimentos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, tudo o que vivemos, tudo que passa por nós, pela nossa história, pelo nosso dia a dia, tudo precisa ser transformado. Precisa ser transformado as nossas amizades, a nossa relação de trabalho, a nossa relação de estudo, o nosso matrimônio, a nossa missão mesmo como filhos de Deus, o nosso chamado. Tudo precisa ser renovado. Então esse processo começa sempre na minha mente, no meu pensamento. Se a minha mente se renova, irmãos, se a minha mente se renova, eu sou capaz de compreender aquilo que Paulo fala lá no versículo 1, por isso que a gente puxou. O que é agradável a Deus. Porque se o Espírito Santo age na minha mente, eu irei saber o que agrada a Deus. Salomão, quando assumiu o reinado, ele fez um único pedido para Deus. Um único pedido. E, inclusive está lá no livro de Sabedorias, versículo 9. Salomão pediu para Deus sabedoria para que ele pudesse guiar o seu povo. E pediu a Deus, neste versículo, eu vou ler, depois vocês leem lá o capítulo 9. Num dos versículos ele pediu a Deus que Deus enviasse sobre ele a graça do Espírito, para que o Espírito o conduzisse, para que o Espírito que conhece todas as coisas, que percrusta todas as coisas, que conhece qual a vontade de Deus, fosse estar com ele em todos os seus negócios, para que ele pudesse compreender o que era agradável ao Senhor. Então o que ele pediu? Sabedoria, a graça do Espírito para saber o que é agradável ao Senhor. Primeira coisa que devemos pedir: o que é agradável, o que agrada ao Senhor. E aí, quando nós fazemos o que agrada ao Senhor, a gente não acaba em nós mesmos. A gente não se molda.
a mentalidade do mundo. Porque a palavra diz que a cruz de Cristo é loucura para esse mundo. Paulo mesmo disse, a cruz de Cristo é loucura para esse mundo. Então, a palavra, a vivência cristã sempre vai estar na contramão desse mundo. Mas a gente tem que ter uma coisa muito certa no nosso coração, irmãos. Que fazer a vontade de Deus nos dá paz. Fazer a vontade de Deus nos dá paz. Então essa é a certeza de que a gente começa a transformar a nossa mente. E a gente tem que compreender, irmãos, isso de uma forma muito simples. Que assim como a gente alimenta o nosso corpo, a gente também alimenta a nossa mente. Assim como a gente dá de comer ao nosso corpo, a gente também dá de comer à nossa mente. E aí a gente tem que se perguntar, primeiro, o que eu estou dando de alimento para a minha mente? O que eu estou dando de alimento para a minha mente? Eu vou falar um exemplo meu, tá? Vocês perceberam que eu estou mais magrinha? Sim ou não? Sim. Pois é, né? Ficou quase metade, né? Quase. Pois é. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comia tudo que eu queria, e que não era bom, não era ruim não, era muito bom, né? Sempre gostei de doce, sempre gostei de massa, sempre gostei de pizza, de tomar refrigerante bem gelado, uma Coca-Cola bem gelada. Não estou fazendo propaganda Coca-Cola. Era muito bom, mas fazia mal pro meu corpo, gente. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque eu fui ganhando peso, ao ponto de que eu tenho, né, artrite nos 2 joelhos e comecei a ter esporão de calcânio nos meus 2 pés. Alguém aqui já teve esporão de calcânio? Não, né? Graças a Deus, irmão, não quero isso nem pro pior inimigo para vocês. É horrível. É uma dor imensa. Você não consegue colocar o pé no chão porque você sente a dor que vai da palma dos teus pés até a tua cabeça. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu estava com 2 esporões de calcânio, um em cada pé. Então, de manhã cedo, para mim colocar os pés no chão, gente, tinha dia que eu chorava de dor, que era horrível. E é claro, eu procurei um médico. E o que foi a primeira coisa que o médico disse para mim? É o seu peso. Você tem que perder peso. Graças a Deus eu já tinha pedido uma oração para o Marcelo Maragon, lá no retiro de cura. Quem é que foi que o Marcelo estava no retiro? Adriane estava lá, né? Tinha pedido uma oração para ele e a graça já estava junto, né? Então eu tive que passar por um processo para poder adaptar o meu corpo a uma nova alimentação. E isso fez com que eu perdesse peso. E glória a Deus, hoje eu não sinto mais os meus esporões de calcânio. E até mesmo as artroses que eu já tenho adquirido nos joelhos, eu não sinto tantas dores como eu sentia antes, porque o peso está menor. Por que eu estou partilhando isso com vocês? Para falar da minha boa forma? Não, irmãos. Para dizer aquilo que eu expliquei no Evangelho. Que assim como o nosso corpo, a nossa mente se alimenta daquilo que a gente dá para ela. E isso vai ter um reflexo na nossa vida. Se a gente só empurra coisas que parecem gostosas para a gente, mas que no fundo acabam nos trazendo prejuízo, pode ter certeza que isso vai ter um reflexo no meu corpo. Assim como se eu só empurro para minha mente aquilo que parece ser bom, aquilo que o mundo me vende, aquilo que é prazeroso, isso vai ter um reflexo negativo na minha mente. A minha mente, ao invés de ser uma mente renovada, vai ficar uma mente doente. Ou como disse o padre Antônio José, que eu gosto dessa palavra, vai ficar encarquilhada.
Vocês sabem o que significa encarquilhado, né? Pois é, ele usou essa expressão e eu achei maravilhosa. Numa pregação para o Conselho Nacional sobre essa temática. A nossa mente vai ficar encarquilhada. Por quê? Porque a gente está dando para a nossa mente aquilo que não deveria dar. Então a gente tem que ter essa consciência que a nossa mente, assim como o nosso corpo, se alimenta daquilo que nós damos para ele. Por isso eu quero que você pegue, já estou ter concluído, em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. E aí vai dizer para a gente observar o que está crescendo dentro da gente. O que nós estamos alimentando? Qual é o lobo? Vocês sabem a história do lobo branco e do lobo negro? Pois é, vamos ler Filipenses e aí eu vou contar para vocês essa história. Filipenses 4:8 diz assim: além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Lembra que eu disse que espírito é mente? Lembra que eu falei que mente significa aquilo que eu penso, como eu vejo o mundo, como eu me relaciono, como eu estou em relação às coisas e aos fatos. Então, o que Filipenses me diz? Tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Então, irmãos, são essas coisas que nós devemos dar para a nossa mente se alimentar. Coisas que vão fazer com que a minha mente seja transformada em Cristo. Coisas que vão permitir a ação do Espírito Santo no meu coração. E, irmãos, a gente tem que ter isso muito certo. A gente tem que escolher o que vai dar para a nossa mente. A gente tem que saber escolher até o filme que a gente assiste, irmãos. A gente tem que escolher quais os livros que a gente vai ler. A gente tem que escolher quais são as músicas que nós vamos ouvir. Nós temos que escolher quais são os posicionamentos que nós vamos ter na vida em relação aos fatos. Amanhã mesmo nós vamos ter que fazer uma escolha, né? A gente viu quais são os candidatos cristãos. A gente viu quais são as bandeiras. Porque tem muito partido aí que tem bandeira anticristã. Prestem atenção. Não estou fazendo politicagem para ninguém, não, né? De forma nenhuma. Mas eu estou dizendo que a gente tem que fazer escolhas renovadas, escolhas que vão trazer consequências positivas para o nosso espírito, para a nossa mente, irmãos. É isso que eu estou partilhando com vocês. E nós temos que olhar isso com atenção para que a gente possa, com a graça de Deus, viver isso. Por isso, irmãos, é importante que a gente sempre peça o batismo no Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que esse Espírito Santo venha limpar a nossa mente. Que esse Espírito Santo venha derrubar as fortalezas, as fortificações, as muralhas, os pensamentos destrutivos que tomam conta da nossa mente. Essa mentalidade de morte que o mundo nos vende, que muitas vezes nós compramos, irmãos. Até a indiferença. Até o não olhar para o outro, até o não se preocupar com o outro, até não ter compaixão com os problemas dos outros. Isso também é mentalidade do mundo, porque o mundo prega que cada um tem que viver no seu quadrado, cada um tem que viver na sua, que você não precisa se importar com o problema de quem está do teu lado, não, porque o problema não é teu, o problema é dele. E Deus nos ensinou a viver em comunidade. O que a palavra nos diz? Eles tinham tudo em comum, se ajudavam mutuamente, se amavam, e as pessoas olhavam para eles e diziam: olha como eles se amam. Aonde que olha como eles se amam, cabe indiferença, cabe preconceito,
cabe nós tratarmos as pessoas de forma diferenciadas, porque tem diferenças de posição, de opinião, de cor, e muitas vezes até opção, que a gente diz, nós sabemos aquilo que Deus criou, o homem e a mulher, mas o amor e o respeito, irmãos, isso aí é de Deus, porque quem julga é Ele, não será eu nem você. A gente tem que amar e respeitar. E muitas vezes a gente vive essa indiferença. Aonde é que está a palavra? Viu a diferença entre uma mente que é conformada e uma mente que é transformada? É diferente. Por quê, irmãos? Porque uma mente transformada vive a obediência em Cristo. Uma mente transformada é renovada a todo momento. Uma mente transformada é aquela que se alinha aos pensamentos de Jesus. Isso é uma mente transformada. É uma mente que procura se alinhar àquilo que o Senhor nos ensina, àquilo que o Senhor nos propõe, àquilo que o Senhor nos coloca. Eis a importância, além do batismo no Espírito, é que nós também tenhamos um renovado amor pela palavra de Deus. Que a gente busque conhecer a palavra de Deus, conhecer, ler, estudar a palavra de Deus. Por quê, Mônica? Porque a palavra de Deus vai alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Jesus. Porque a palavra de Deus vai transformar a nossa mente. Porque a palavra de Deus vai nos revelar aquilo que Deus quer para nós. Aquilo que Deus nos ensina. Aquilo que Deus nos mostra. Como um cristão deve se portar. Como um cristão deve viver. Quais são as opções que um cristão deve fazer. Então, amados, a gente deve transformar a nossa mente. Para que a gente possa, lá no final do versículo 2, discernir a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. E assim nós estaremos vivendo aquilo que nós fomos chamados a viver como verdadeiros cristãos. Pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Pessoas renovadas pelo Espírito Santo, como a gente mesmo diz, em renovação. Porque, irmão, se nós formos trocar isso em miúdos, isso significa uma palavra, conversão. Simples assim, eu poderia pregar aqui para vocês, olha, Jesus está chamando hoje a gente para conversão. Isso resumiria tudo. Conversão. Uma conversão que a gente sabe que é um processo que começa, que é uma batalha constante para a gente fazer a vontade de Deus. Conversão que significa para mim sacrifício, significa renúncia. E aí eu lembro que um coração contrito, um coração humilde, um coração aquebrantado agrada a Deus e é capaz de compreender a vontade de Deus. Porque quando a gente está muito cheio da gente, irmãos, a gente não dá espaço para isso. Infelizmente não dá. E a gente precisa dar espaço para Deus trabalhar. Deixar o Espírito Santo limpar os nossos pensamentos. Deixar a palavra de Deus alinhar a nossa visão. Para que a nossa mente seja transformada. É um desafio, irmãos. É um desafio. Porque a graça de Deus, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, não é isso? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Mas a gente tem que tomar posse disso. Assim como a gente tem que tomar posse dessa graça que Deus nos deu na cruz. De crucificar ali todo o mal, todo o pecado. E de termos a certeza que se estamos com Ele, todo aquele que está nele é nova criatura. Foi isso que é velho
tudo se fez novo. Então, na minha vida e na sua vida, irmãos, todo dia tem que ter uma novidade para Deus. Todo dia tem que ter uma novidade para Deus. E não é aquelas novidades que a gente normalmente conta no dia a dia. A novidade que Deus quer na minha vida e na sua vida todo dia é uma mudança. É uma transformação. É uma renúncia. É um pecado. É uma purificação que aconteceu pela ação do Espírito Santo. É um alinhamento da minha vida à palavra de Deus. É isso que o Senhor quer. Que a gente seja transformado e não conformado com esse mundo. Vamos ficar de pé?